Boa tarde, alunos dos nonos anos A e B. Estamos de volta com as nossas atividades remotas com a disciplina História Afro-Brasileira. Como vocês sabem, continuamos com a atividade remota devido à pandemia, mas nós vamos procurar assisti-los da melhor forma possível, tirando as dúvidas no grupo de WhatsApp, fazendo as devidas correções nas atividades que vocês, porventura, vierem enviar para nós. A nossa temática de hoje será o reconhecimento das terras quilombolas. Vamos falar um pouco sobre as terras daqueles descendentes dos quilombos, os descendentes, aqui nós podemos dizer os nossos afrodescendentes que vieram herdar as terras por direito dos seus antepassados. Eu trouxe para vocês aqui um mapa onde nós temos as terras quilombolas especificadas aqui nesse mapa. Nós sabemos que em todas as áreas do nosso grande país aconteceu de escravizarem negros que vieram da África. E essas pessoas vieram a permanecer em territórios quilombolas. Então nós temos aqui esse processo aqui no INCRA. Existe uma burocracia muito grande para que essas terras sejam adquiridas o título dessas terras. Então nós temos aqui vários processos no INCRA que você pode estar observando aqui no mapa, através das bolinhas aqui. Então você pode perceber as terras que estão em processo no INCRA, que são 1767, e as terras quilombolas que já receberam a titulação, elas já foram tituladas, são apenas 181 terras que já receberam titulação. Então você percebe aqui a grande dificuldade para que esses quilombolas que já têm a terra por direito enfrentam para conseguir essa documentação, para conseguir esse título de terra. Então você pode estar me perguntando, mas o que é INCRA? O INCRA, na verdade, é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, é o INCRA que vai cuidar dessas coisas, exatamente no INCRA que estão esses processos em andamento. Posse das terras quilombolas. Essas pessoas, esses descendentes, esses remanescentes quilombolas, eles lutam para conseguir a titulação dessas terras. Na verdade, eles enfrentam esses problemas, não é de hoje, isso vem de muito tempo. Então, o que é uma terra quilombola? Logicamente que quando as pessoas negras chegaram da África do nosso país, algumas resistiram à escravidão e fugiram para áreas na mata com local de difícil acesso e formaram as comunidades, as quais ficaram conhecidas no nosso país de quilombos. Então, os quilombolas, as terras quilombolas, são exatamente aquelas que são habitadas por remanescentes dos quilombos, aquelas pessoas que foram escravizadas e que formaram os quilombos, tomaram posse da terra e deixaram essa terra como herança, porém sem ter documentação. Então, eu quero que vocês percebam que o direito à posse da terra já é garantido na Constituição de 1988, no seu artigo 68, ela diz que, o artigo 68 diz que o direito das terras quilombolas
é dos remanescentes dos ex-escravos, é dos remanescentes quilombolas. Então esse é um direito. Resta o quê? O Estado emitir essa titulação, esse documento. Mas eles encontram uma grande dificuldade para conseguir essa documentação, porque a burocracia é muito grande. Tanto é que você já pode ter observado no mapa o número de comunidades quilombolas que já foram legalizadas, que já têm o seu título de terra. Nós sabemos que dentro do nosso país são mais de 3.000 comunidades quilombolas, mas foram tão poucas as que já receberam a titulação. Então, primeiramente, para eles conseguirem essa titulação, eles têm que fazer o reconhecimento dessas terras. Essas terras, elas têm que ser de fato reconhecidas como terras quilombolas. Então veja bem, existe a Fundação Palmares, que é o órgão responsável pelo processo de reconhecimento das terras quilombolas. Então é exatamente a Fundação Palmares que vai até as terras quilombolas para reconhecer e dizer que aquela terra de fato é uma terra pertencente a remanescente quilombola, portanto é uma terra quilombola. Mas depois de reconhecida essa terra, os moradores dessa terra ainda têm que fazer um requerimento para poder dar entrada no INCRA, que nós já vimos que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nós aprendemos isso anteriormente, e que é o órgão responsável por expedir esses títulos de terra. Então, esse processo de reconhecimento é feito, as pessoas têm que fazer um requerimento e enviar para o INCRA solicitando a expedição desses títulos de terra. Mas é aí que o entrave chega, é aí que vai impactar para que dificulta a expedição desse título, porque deverá ser feito uma área da terra, deverá ser feito uma análise daquela terra, daquela área, e verificar as possíveis contestações que podem ocorrer. Nós sabemos que existe embate com fazendeiros, com madeireiras, principalmente com grileiros, que apresentam documentação falsa, esses grileiros, dizendo que a propriedade pertence a eles. Então, tudo isso tem que ser analisado para poder o INCRA liberar esse documento. Então, essa identificação, esse reconhecimento, essa demarcação e essa titulação de terras, ela está com base no decreto de 20 de novembro de 2003, que foi assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vejam bem, a titulação de terra, quando essas pessoas recebem essa titulação de terra, eles juntamente com esse documento do título da terra, eles recebem um outro documento que vem dizendo que aquela terra ela não poderá mais ser dividida, vendida, loteada, arrendada ou penhorada. Isso vem tudo especificado no documento que acompanha a titulação da terra. Bem,
sabemos que em todo o continente americano aconteceu a escravidão. Eu coloquei aqui a expressão Novo Mundo, que é como ficou conhecido o continente americano, porque até então ele era desconhecido aos europeus que chegaram aqui e se disseram descobridores do Novo Mundo, né? Então, essa é a expressão utilizada após a chegada dos europeus, Novo Mundo, porque esse mundo não era conhecido. Então, foram trazidos os negros da África para trabalhar como mão de obra escrava em várias partes deste novo mundo. E em várias partes desse novo mundo, essas pessoas que foram escravizadas, elas se rebelaram e não aceitaram a situação de escravizados e fugiram. E começaram a formar comunidades em local de difícil acesso, como eu já falei anteriormente para vocês, em locais de difícil acesso, formando grandes comunidades que no Brasil nós temos um dos mais conhecidos, que é o Quilombo dos Palmares, que eu acredito que todos sabem e já ouviram falar. Então, essas comunidades receberam diferentes nomenclaturas, dependendo do local, do país onde ele era formado. No Brasil, eles ficaram conhecidos como quilombos. Na Colômbia, eles ficaram conhecidos como pelenques, cumbis na Venezuela e em algumas partes da América Espanhola, eles ficaram conhecidos como as comunidades cimarrones. Então aqui nós percebemos que em todo o continente americano aconteceu a escravidão. E não é difícil quando nós olhamos o mapa, lá na terceira página, se eu não me engano, do nosso slide, as comunidades quilombolas, que nós vimos que em todo o nosso Brasil se formaram comunidades quilombolas. Eu tentei colocar uma imagem de uma comunidade quilombola que fica bem perto de nós, que fica no Amapá. É a comunidade quilombola do Curiaú, mas infelizmente a minha internet é muito ruim, eu não consegui salvar. Mas numa próxima oportunidade, quem sabe? Então nós sabemos que em todas as partes do nosso grande país se formaram quilombos, que receberam diferente nomenclatura em várias outras partes do continente americano. Então, em alguns desses países já foram firmados vários acordos de paz e foram garantidas muitas conquistas políticas e, logicamente, territoriais a essas comunidades negras, descendentes dos antigos escravizados. Nós temos aqui o que temos para hoje, podemos dizer assim, para hoje, para você se divertir, acredito que por uma semana. Eu vou postar no grupo de WhatsApp para vocês 2 atividades que ficaram pendentes do primeiro semestre, que é para você fazer as suas devidas correções no seu caderno. Vou estar postando também texto de apoio com a temática Reconhecimento das Terras Quilombolas, que foi exatamente o que nós falamos nessa videoaula. Vou estar postando também atividade relacionada a essa temática. Meus alunos, atentem que a entrega da atividade é até o dia 14. Então, você tem um tempo para você resolver, enviar para o PV. Atentem para a seguinte questão: a participação de cada aluno será contado como frequência e as atividades que forem sendo enviadas para mim logicamente será avaliativa, portanto
será presença e nota. Fiquem atentos. Dia 14 será o último dia de entrega da atividade. Logicamente, se você puder entregar antes, sem problema nenhum. Eu desejo que vocês tenham um excelente desempenho, que eu tenha tirado alguma dúvida que porventura possa estar no texto, mas se ficar alguma coisa que não entendida, é só me chamar no meu PV que eu estarei à disposição de cada um dos senhores. Um grande abraço, fiquem com Deus e bom trabalho.